Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Denison Souza aqui falando, do Ministério Deus Vivo. E hoje é segunda-feira e toda segunda-feira nós clamamos a Deus por resposta para aqueles que esperam, de Deus a prosperidade para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, para a sua vida empresarial. E além de estar clamando, pela vida profissional e financeira, quero lembrar aqui que nós estamos dando início hoje ao propósito de uma semana de oração forte e também de santo jejum, que é o propósito do Mais Valente. São 7 dias de oração forte e de santo jejum. Então, hoje especialmente estaremos intercedendo, orando por aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram endividados, aqueles que se encontram em situação de dificuldade na sua vida profissional, na sua vida empresarial, na sua vida financeira. Glória a Deus. Você que está me assistindo, já quero pedir a você que você pegue uma folha de papel em branco, escreva o seu nome por completo nessa folha, na primeira linha, e abaixo do seu nome, escreva aí tudo relacionado à sua vida profissional, tudo relacionado à sua vida financeira. Glória a Deus. Você vai fazer o seguinte, com essa folha, após escrever o seu pedido de oração, você vai estar todos os dias apresentando diante do Senhor seu pedido de oração por escrito, pela manhã, assim que acordar, e à noite, antes de dormir, também apresentando ao Senhor, fazendo exatamente da maneira como Jesus Cristo ele ensinou. Jesus Cristo ele falou a respeito da mulher que era viúva e que insistiu com o juiz ali todos os dias. E aí Jesus Cristo ele disse: Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele, clamam a Deus de dia e de noite? Digo-vos que tão depressa vos atenderá. Então você vai fazer no mínimo uma oração, aliás, 2 orações por dia, assim que acordar e à noite antes de você ir dormir. Glória a Deus. Por que a folha de papel para eu escrever o meu pedido de oração? Bem, o pedido de oração pode-se dizer que é baseado naquilo que Ezequias, o rei Ezequias, ele fez. Não sei se você conhece a história. O rei Ezequias ele recebeu uma carta de afronta do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, dizendo que iria invadir Jerusalém, que iria tomar Jerusalém, ia acabar com a cidade de Jerusalém. E diz a palavra que o Ezequias, o rei Ezequias, ele foi e apresentou aquela carta de afronta diante de Deus. E é isso que você vai fazer, você vai escrever todas as afrontas do inferno, todas as afrontas do mal, relacionadas à sua vida profissional, financeira. Glória a Deus, você vai fazer isso todos os dias. Aí você faz isso, deixa aí nos comentários aí o seu nome, tá bom? Deixa aí o seu nome, se quiser me chama lá pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é 21, que é DDD do Rio de Janeiro, 21 979 99 3686. Vou falar um pouquinho aqui devagar. 21, que é o DDD do Rio, 979 99 3686. Chama lá pelo WhatsApp, que aí você chamando pelo WhatsApp, você vai poder receber áudios de intercessão profética. Glória a Deus, áudios de intercessão profética. E às segundas-feiras você vai estar participando aqui do Proverá, tá bom? Você pode participar do propósito de oração pela vida profissional e financeira pelas lives ou se não lá pelo WhatsApp, em nome de Jesus, tá bom? Então faça isso, pega uma folha de papel em branco, escreva o seu nome por completo e coloca todas as afrontas, dívida, inveja, enfim, tudo. Coisas relacionadas a, por exemplo, a obra está parada, enfim, tudo. Tudo que está relacionado à sua vida profissional, financeira, à sua vida material, você vai escrever numa folha de papel. Glória a Deus, você vai fazer isso. Você pode fazer o propósito, por exemplo, de 7 semanas. 7 segundas-feiras. E quando chegar na última segunda-feira, após a última segunda-feira, você vai pegar o pedido e você vai queimar esse pedido de oração por escrito, em nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou estar intercedendo
né, por aqueles que precisam de uma resposta urgente para a vida profissional, para a vida financeira. Mas antes eu vou colocar aqui um louvor. Glória a Deus, vou colocar um louvor. Eu quero pedir a você que você já faça o seguinte, já deixe já a palavra aí aberta em 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 15. Tá bom? Já deixa aí aberta a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15. Glória a Deus. Vou colocar aqui um louvor e logo em seguida eu vou estar intercedendo, orando por todos aqueles que precisam de uma resposta urgente para a sua vida profissional, financeira, empresarial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos de louvor e eu já volto. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Ebenezer. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa
Pois bem, vamos orar nesse momento? Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus nesta hora, vamos invocar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos unir pela fé nessa hora, é o momento de nós clamarmos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus, ao Senhor da terra, ao Criador de tudo e de todos. Você que está nesse momento me acompanhando, se possível, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E tudo aquilo que eu falar diante do Senhor ao teu respeito, a respeito da sua vida profissional e financeira, você estando em concordância, você estando de acordo, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo. Então vamos falar com Deus nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meu Deus, eu quero unir a minha fé juntamente com a fé desta mulher, com a fé deste homem que está vivendo uma situação difícil na sua vida profissional. Muitas pessoas, meu Deus, passando dificuldade, passando, meu Deus, grande luta, querendo pagar as suas contas, querendo quitar as suas dívidas, querendo ter uma qualidade de vida para a sua família, para os da sua casa, mas ela percebe que tem algo que a impede de avançar, que impede de prosperar. Está escrito na tua palavra que a prosperidade é dom de Deus, a prosperidade é dom do Senhor. O Senhor pode até permitir que a pessoa passe por uma situação de escassez, por uma situação de falta. Ah, me falta isso, me falta aquilo. Mas o Senhor promete na sua palavra, o seu povo, aquele que pertence ao povo do Senhor, haveria de ser cabeça e não cauda. Haveria de ter muito para emprestar e até mesmo para dar. E não haveria de pegar emprestado. E talvez a situação dessa mulher, a situação deste homem não seja, nesse momento, desta forma. Talvez essa pessoa não seja uma pessoa, meu Deus, como diz a sua palavra, uma pessoa que é cabeça. 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 Cabeça no sentido de ajudar aquele que precisa, aquele que está em necessidade, em aperto. Ao invés de ela ter condições para ajudar, para estender a mão, é ela que tem pedido ajuda, é ela que tem pedido socorro. Mas o Senhor é aquele que muda. O Senhor é aquele que muda. O Senhor é aquele que muda. Sim, o Senhor é aquele que muda o quadro. O Senhor é aquele que muda o cativeiro. O Senhor é aquele que faz com que no lugar do opróbrio, da vergonha, do vexame, haja dupla honra. Então, meu Deus, estenda a tua mão poderosa nesse momento. Estenda a tua mão nessa hora, meu Deus, para abençoar aquele, meu Pai, que tem orado ao Senhor, orado, buscado a tua face, a tua presença. Aquele, meu Pai, que tem depositado a sua confiança no Senhor. O salmista, ele disse, no dia que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Essa pessoa, meu Deus, está passando por uma situação difícil. Difícil, as portas não se abrem. Parece que o céu está de bronze. Ela clama, clama, clama e não há resposta. Mas o Senhor garante na sua palavra que aquele que perseverar será salvo. Então salva, meu Deus, salva essa pessoa. Resgata essa pessoa, meu Deus. Livra essa pessoa dessa situação de vergonha, dessa situação de miséria, dessa situação de dívida. E glorifica o teu santo nome. Glorifica o nome do teu Filho Jesus Cristo nessa hora, meu Pai. Fazendo com que essa pessoa venha se tornar a tua testemunha. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas. Ele disse que nós haveríamos de dar testemunhos que iriam glorificar o nome dele, o nome do Senhor. Então faz essa pessoa ser a tua testemunha, testemunha de que o Senhor abriu a porta,
Abre a porta, meu Deus, abre a porta de emprego. Abre a porta sim, meu Pai, de oportunidade. Aquele concurso. Sim, um concurso que essa pessoa precisa passar. Que ela venha ter êxito, que ela venha ter, meu Deus, sucesso no seu empreendimento, nos seus negócios. Que aonde ela colocar a planta dos pés, que ela conquiste, que ela prospere. Pois como eu disse ainda há pouco, meu Pai, está escrito na sua palavra que a prosperidade é dom de Deus, é presente. A palavra dom quer dizer presente. Então presenteie essa pessoa. Faz com que esse mês de maio, ela venha ser, meu Deus, bem-sucedida, venha ser próspera. Não permita que esse mês de maio termine sem que essa pessoa venha obter a sua vitória no seu empreendimento. Tem muitas pessoas que estão trabalhando por conta própria. Tem muitas pessoas que já desistiram de trabalhar de carteira assinada. E é verdade. Quando a pessoa ela trabalha por conta própria, ela tem muito mais possibilidade de prosperar financeiramente, materialmente. Porque muitas das vezes a pessoa está ali trabalhando de carteira assinada, porém recebendo um salário seco. E quando ela se torna um empreendedor, quando a pessoa se torna um microempreendedor, um microempresário, quando a pessoa ela trabalha por conta própria, ela pode ter uma renda maior. Por isso eu te peço, meu Deus, aqueles que trabalham por conta própria, que são patrões dos seus próprios negócios, dá sabedoria, dá direção, ilumina, meu Deus, ilumina a mente. Está escrito na sua palavra, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vos dará voluntariamente. Então, meu Pai, que o Senhor venha dar nesse momento a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem do Pai das luzes. Então você que está nesse momento acompanhando essa transmissão, participando deste clamor, receba a sabedoria, receba a direção que vem do alto, a direção que vem de Deus. Talvez você esteja aí se sentindo confusa, sem saber a decisão que tomar, mas o Espírito de Deus te concede nesse momento a direção. Jesus Cristo, ele disse que quando o Espírito Santo viesse, nos guiaria em toda a verdade. Então, ó Espírito de Deus, guia essa mulher, guia esse homem, essa mulher que precisa, meu Deus, de ter um emprego, um trabalho, para levar o pão, para levar o sustento para o seu lar, para a sua casa. Guia, meu Deus, essa pessoa até o lugar certo. Essa pessoa que já distribuiu os currículos, já bateu em tantas portas, faz com que, meu Deus, desses lugares aonde essa pessoa passou, que ela venha, meu Deus, obter uma resposta ainda essa semana. Que ainda essa semana, meu Deus, essa pessoa venha ter uma ligação, receber uma ligação e receber a notícia: você está contratado, você está contratada. Então eu peço, meu Deus, eu peço nesse momento, abençoa, meu Deus, a vida profissional, a vida financeira desta pessoa, aquele que está endividado, que o Senhor venha fazer com que as dívidas sejam pagas. Talvez essa pessoa esteja pensando: como eu vou pagar? Como eu vou resolver essa questão? Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, meu Deus, eu peço nesse momento, estenda a tua mão poderosa para abençoar a vida de todos, meu Pai, que estão em situação de vergonha, em situação, meu Deus, de humilhação. O Senhor disse para Pedro: Pedro, vai lá, pega lá a moeda, pega lá o peixe. Você vai pegar o peixe e vai encontrar na boca do peixe uma moeda, e você vai pagar os meus impostos e os teus impostos. Então faz essa pessoa, meu Deus, se for necessário achar dinheiro ou aparecer algo na sua conta, um valor significante, um valor que ela precisa na sua conta, faça com que isso aconteça, meu Deus, para que ela venha dar testemunho
e o teu nome venha a ser glorificado. Agora, meu Pai, eu vou usar de autoridade. Jesus Cristo, ele disse, em meu nome expulsarão o mal. Então eu digo agora, meu Deus, coloca a tua virtude, a tua unção, o teu poder na minha mão direita. E que quando eu estender a minha mão direita em direção a esta pessoa, que não seja mais a minha mão, mas a mão de Deus, a mão do Senhor. E quando eu der uma ordem, para que o espírito de miséria, espírito de atraso, espírito de olho grande, de inveja, de amarração, que todos os espíritos malignos sejam arrancados da vida desta pessoa, da vida profissional, empresarial, financeira. Então eu digo agora, todos os espíritos das trevas, todos os espíritos malignos, espírito que tranca os caminhos, espírito de miséria, espírito de amarração, espírito de inveja, eu digo agora, venham agora para a palma da minha mão, sejam amarrados, esmagados, queimados pelo poder do Deus vivo e sejam lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, de toda situação contrária, adversa, dificultosa, que essa pessoa estava tendo até aqui, que haja, meu Deus, a presença do Senhor, que haja o espírito de prosperidade, o espírito de abundância, como teu Filho Jesus Cristo nos prometeu. Eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida e abundância. Então receba nesse momento prosperidade de Deus, em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você que crê, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua prosperidade. Obrigado, Senhor, por me dar condições para pagar as minhas contas, as dívidas. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor na minha vida e na vida dos da minha casa. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer ao Senhor pela prosperidade dele na sua vida. O Senhor Jesus Cristo, o mesmo que disse a Pedro, vai lá, pega um peixe, vai encontrar uma moeda, paga os meus impostos e paga também os seus. É o que fala contigo nesta hora. Sou eu que te dou a provisão, diz o Senhor. Então receba e tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus, tome posse. Jesus Cristo está vivo. Está vivo. Eu creio que não foi à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo me deu o nome do ministério como Deus vivo. Porque ele é vivo, ele está vivo. Vivo. E Jesus Cristo, ele falou, o teu Pai que te vê. Então o Senhor, ele viu, né, a nossa expressão de fé. Né? Porque quando você clama, quando você ora, você está expressando, né, diante do mundo espiritual, expressando de que de fato você o quê? Você crê. Só clama quem crê, né? Só ora quem crê. Então é isso. Creia e tome posse do teu milagre financeiro, do teu milagre profissional, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu quero pedir a você que não me abandone. Não saia da live, permaneça na live. Nesse momento eu vou estar ministrando uma palavra ao teu coração. Tá bom? Vou estar ministrando uma palavra. E hoje, por ser segunda-feira, a palavra é especificamente para a vida profissional, empresarial e financeira. Glória a Deus. Lembrando que nós estamos no propósito do Mais Valente essa semana. Convido a você a participar desse propósito. São 7 dias de propósito de oração, né, de oração forte e de santo jejum. Então, eu convido a você a participar desse propósito. Como é que funciona esse propósito? Bem, o propósito é simples. No horário que você for dormir, você vai entrar em jejum, você vai entrar na presença do Senhor, vai colocar ali o motivo, vai dizer o motivo, o porquê do jejum, do porquê de você estar entrando ali em propósito de jejum.
E aí você vai fazer a sua oração, né, antes de dormir e tal. E vai procurar acordar no horário mais cedo possível, fazer a sua leitura, né, a leitura da palavra, cantar 1 ou 2 louvores ou 3, aí fica ao seu critério, né, cânticos espirituais. E também você vai fazer a sua oração. Glória a Deus, vai fazer a sua oração. E aí você vai estar em jejum até o horário de meio-dia. Você pode fazer do horário de meia-noite até meio-dia, ou se não, do horário que você for dormir até o horário de meio-dia. Ou se não, do horário que você dormir até o horário que você acordar. Enfim, o jejum é um período de 12 horas. É um período mínimo. O período mínimo para jejum é 12 horas. 12 horas. Não pode ser menos. Que aí não é considerado jejum. Jejum a tua carne tem que sentir. O teu corpo tem que sentir. Né? É claro, é evidente. Se você vê que não está aguentando o tranco, você, de boa, você pode entregar o jejum antes das 12 horas de jejum. Mas, biblicamente falando, jejum é considerado jejum um período de 12 horas. Menos do que isso, né? A não ser que você não esteja sentindo. Assim, a não ser que você não esteja muito, sabe, o teu corpo já... Você não vai fazer sacrifício, até porque a palavra fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, eu, por exemplo, eu tenho estrutura para ficar 24 horas, 2 dias. Eu já estou acostumado. Né? Para quem não está acostumado a fazer jejum, recomenda-se que faça o jejum mínimo, que é 12 horas. 12 horas. O jejum mínimo é 12 horas. Mas eu não posso, porque é muito puxado para mim. Então, faça um jejum no tempo máximo aí de 6 horas ou 8 horas. Menos de 6 horas também, poxa, pelo amor de Deus, né? Menos de 6 horas também, né? Por exemplo, você vai dormir agora, sei lá, 8, 9, 10 da noite. Aí acorda às 6 da manhã. De 6 até meio-dia são 6 horas. Fica pelo menos um período de 6 horas. Né? Você que não está acostumado a fazer jejum. Mas, se possível, faça um jejum de 12 horas. Tá bom? Mas se não puder, faça de 6, né? E aí, com 6 horas, você vai aumentando. Um dia você faz 7, depois faz 8, depois faz 9, depois faz 10. Quando vê, você já está fazendo um jejum mínimo, que é de 12 horas. Eu quero fazer um jejum de 24 horas. Bem, para isso, você precisa começar com o mínimo. Que aí você vai adaptando, vai acostumando o seu corpo. O seu corpo se acostuma. Se adapta, entendeu? Se adapta, se acostuma. Tem pessoas que fazem jejum de 3 dias seguidos, sem se alimentar, sem beber água, né? Mas quando a pessoa ela tem que se movimentar muito, né, para lá e para cá, é recomendável que faça um jejum parcial. Como é que é o jejum parcial? Você só se abstém de alimentos e consome água. Normalmente eu faço esse tipo de jejum, porque eu estou... Por exemplo, em consagração, estou em jejum, mas estou bebendo água. Porque eu tenho que ir na rua, tenho que estar resolvendo as coisas, tenho que estar em movimento. Então, como eu tenho que estar em movimento, para que eu não fique desidratado, né? Para que eu não venha ficar desidratado, então eu preciso beber água, porque eu estou em movimento. Agora, se eu ficar paradinho só, lendo a palavra, orando e louvando, ou seja, praticamente o período das 12 horas só ali me dedicando só ao espiritual, fazendo poucos movimentos, então eu posso fazer até o jejum total, entendeu? Ficar sem alimento e ficar sem água. Lembrando que não existe só esse tipo de jejum. Jejum significa se abster de algo. Por exemplo, Daniel, ele não ficou sem alimento 100% e sem líquido, sem beber. Ele apenas, no caso, ele fez um jejum que ele se alimentou ali de legumes, verduras, entendeu? É um jejum que você pode fazer. Tem pessoas que falam, porque eu tomo medicamento. Então faça esse tipo de jejum. Entendeu? Jejum é o seguinte, é você sentir o peso. Você tem que sentir o peso, entendeu? Tem que sentir o peso. O peso da falta, da ausência daquilo que você... do qual você escolheu para se abster. Você tem que sentir, porque senão não é jejum. Entendeu? Senão não é jejum, senão não é sacrifício.
Tem gente que fala assim, ah, mas Jesus já fez sacrifício. Mas o próprio Jesus Cristo que fez o sacrifício, ele disse assim, quando o noivo se retirar, aí sim os convidados das bodas terão que jejuar. Por que jejum? O jejum é para quebrar cadeias. Entendeu? O jejum é para primeiro quebrar o vaso, que é você. Para primeiramente você vencer, né, as obras da carne. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso, sobre as obras da carne. É para você vencer as obras da carne. Né? Glutonaria, chocarrices, bebedices, prostituição e uma série de coisas. Né? Depois você lê lá Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Então, o jejum é para quebrar cadeias. O jejum é para você vencer seres espirituais. Vou falar aqui abertamente. Demônios. É para você vencer demônios. Para você vencer espíritos malignos. Espíritos malignos. Lembrando que existem espíritos malignos. Existe toda sorte de espíritos malignos. Todos os tipos de espíritos malignos. Existe espírito maligno que influencia para prostituição, para bebedice, para inveja, para dissessões, para ódio, enfim, para miséria, né? Miséria. Então você precisa, né, jejuar para que você venha vencer esses espíritos, né? Esses espíritos que estão como barreira. Jesus Cristo ele disse que há castas de demônios que só saem através de jejum e de oração. Né? De jejum e oração. Por isso o jejum. Não basta só orar. Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu já estou orando. Mas para essa situação aí tu tá, tu tá batendo. Batendo, né? No sentido do seguinte, você tá orando, tá até determinando, porque orar é uma coisa, tá, gente? Orar é uma coisa, aprenda. Orar é uma coisa, orar é falar com Deus. Falar com Deus, mas Jesus falou também para falar com os demônios. Porque como é que você expulsa demônio? Falando com Deus? Não. Você não expulsa demônio falando com Deus. Você não expulsa o mal falando com Deus. Ficar o tempo todo só falando com Deus. Não. Você recebeu autonomia. Nós recebemos autonomia de Jesus Cristo para dar ordem. Ordem. Né? Eu vou falar aqui com quem já é cristão, né? Eu sei que tem pessoas que me acompanham que ainda que não é cristão, mas para quem já é cristão, para quem já é da fé, para quem já é cristão, já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Vamos lá. Não basta apenas orar. Não basta apenas orar. Tem que orar e determinar. Você tem que dar uma ordem. Não pode ficar com medo de pronunciar a palavra diabo, demônio, satanás. Fica com medo. Não tem que ter medo. Tem que ter medo não. Só tem medo quem está em falta com Deus, né? Por isso que você tem que jejuar. O jejum é uma consagração. O jejum é um preparo. Você se consagra primeiro e depois você parte para cima através da determinação. Não só da oração, mas da determinação. A palavra fala, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. A luz é Jesus. Você vai determinar e Jesus vai fazer o restante por você. Entendeu? Não é que você vai estar dando ordem em Deus ou em Jesus. Não é isso. O que acontece é o seguinte, no mundo espiritual, nós somos como oficiais do reino de Deus. Oficiais. Já viu oficial? O oficial ele chega com mandado, né? Ele chega lá com um documento assim, apresenta lá, olha só, você tem um prazo para sair dessa casa. Aliás, você tem que sair dessa casa agora. Você não pode permanecer mais nessa casa. Se a pessoa ela não obedece, é acionada quem? No caso, é acionada a polícia, né? A polícia é acionada. Então, assim somos nós. Nós acionamos os anjos de Deus. Nós não vemos, mas é isso que acontece no mundo espiritual. Os anjos, após darmos a ordem, os anjos eles vão, né, contra os espíritos malignos e os arranca do nosso caminho. Então,
Você tem que ter esse entendimento. Só oração não basta. Não basta. Não basta. A pessoa que tem mais interesse, o maior interessado de que você não jejue é o diabo. O diabo não quer que você jejue. O diabo não quer que você jejue. Porque uma vez que você jejua, você vence a tua carne. Se você vence a carne, para vencer o diabo, como fala, né? É chupeta, é mamão com açúcar. Venceu a tua carne, venceu você. Você vence ele com facilidade. Porque quando você não jejua, o que acontece? O diabo, quando eu falo diabo, os demônios, né? Os espíritos malignos, eles agem exatamente na parte que você é mais frágil, entendeu? Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, todos nós temos um ponto fraco. Tem pessoas que o fraco da pessoa é bebida, prostituição, a pessoa é iracunda, né? Se pisar no calo dela, ela explode com facilidade e quer matar, quer fazer atrocidades, enfim. Tem demônio ali por detrás, é um demônio, é um espírito, é um demônio. Entendeu? O diabo, na verdade, um dos títulos do diabo é tentador. Ele tenta, ele estimula. E como é que ele consegue estimular a pessoa a praticar alguma obra da carne? Como é que ele consegue? Ele consegue quando a pessoa ela não vive uma vida de consagração. Não vive uma vida no espírito. Paulo ele fala, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo desenfreado da carne. Então, você tem que jejuar para vencer a você mesmo. Se você vencer você mesmo, ou seja, vencer a sua natureza pecaminosa, se você vencer a natureza da carne, o diabo ele perde força. Você fica pode-se dizer, 100% no espírito. Quanto mais você jejua, mais no espírito você fica. Mas não é só jejuar apenas. Você tem que ler a palavra, meditar a palavra. Pela palavra você fortalece o espírito. Glória a Deus. Pela palavra você fortalece o teu espírito. Fortalece o teu espírito. Pela palavra. Para quem já fala em línguas também. Falar em línguas é para fortalecer o espírito. É para se edificar a si mesmo. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Né? Então, quando você está em jejum, você tem que ler a palavra. Porque a palavra, ela fortalece o seu espírito. Fortalece o seu espírito. Como está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, assim, o jejum é para enfraquecer a sua natureza carnal, certo? Sua natureza carnal. A oração, principalmente em línguas, é para fortalecer o seu espírito. E a palavra é para contribuir com as suas emoções, com a sua alma. Entendeu? Então, assim, é necessário você jejuar. E nós estamos nessa semana, é a semana do mais valente. É a semana do mais valente. Por que semana do mais valente? Bem, a palavra fala que é necessário haver um mais valente. Quem disse isso foi Jesus Cristo. É necessário haver um mais valente. É necessário vir um mais valente. E aí amarrar ao valente. E aí após amarrar o valente, tomar os despojos. Tomar todos os bens daquele outro que se considera valente. Ou seja, o diabo, né? O diabo se considera valente. Sendo que quando você entra no jejum, quando você se consagra, e aí após se consagrar você determina, tem que determinar, tem que dar ordem. Tem que dar ordem. Jesus Cristo ele disse, em meu nome expulsarão. Expulsarão. E como é que você expulsa? Eu sempre dou esse exemplo. Se entra um cachorro dentro da sua casa, leproso, sarnento, deita no seu sofá, você vai esperar o quê? Ele pegar o controle da TV, ligar a TV, ficar lá de boa lá? Não, né? Você vai pegar uma vassoura e vai dizer, sai! Você vai dar uma ordem. Entendeu? Assim tem que agir com o diabo. Eu sei que para quem não é espiritual é loucura. E Paulo fala que as coisas espirituais é loucura para o homem natural. É loucura. Pô, bando de maluco. Sai demônio, sai satanás, sai espírito.
A palavra fala que aquele espírito que é espiritual consegue ter discernimento de tudo. Agora, quem não é espiritual, o homem natural, não vai entender. Não vai entender. Né? Tem gente que está me assistindo e talvez, poxa, papo de doido é esse? Coisa de doido mesmo. As coisas de Deus são assim mesmo. São assim mesmo. Né? Lembrando que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E fé no Filho de Deus. Então essa semana é a semana do mais valente. Eu recomendo que você faça com Deus, né? Um propósito de oração de 7 dias de jejum. Você que precisa de uma resposta urgente, né? Agora, se você acha que tal problema, tal situação dá para você ir empurrando aí com a barriga, tá bom para você, então amém. Não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui apenas para entregar o recado do Senhor, né? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e quem convence, quem vai participar, quem não vai participar do propósito, é Deus também. Deus está falando, está usando os meus lábios, a minha boca. Deus sempre vai enviar mensageiros, entenda. Deus sempre vai enviar mensageiros. O profeta Elias falou, ficou só eu só. Deus falou para Elias, ainda tem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Então, ainda que tenha muita profetada por aí, ainda que tenha... né? Enfim, cada um vai dar conta de si. Eu tenho que olhar para o meu ministério e olhar para mim, né? Enfim, mas Deus sempre vai enviar. Deus sempre vai enviar profetas, verdadeiros mensageiros do Senhor. Então Deus está usando a minha boca para te fazer esse convite. Está usando a minha vida para te fazer esse convite, para você participar desse propósito. 7 dias de oração forte em santo jejum. Glória a Deus. Praticamente o que eu falei aqui já é a introdução para a palavra, né? Introdução para a palavra. Eu quero estar ministrando aqui uma palavra aqui. E a palavra que eu quero ministrar ao teu coração se encontra em 2 Samuel, capítulo 15. Vamos ler aqui a partir do versículo... Vamos lá? Vamos ler aqui a partir... Vamos ler aqui a partir do versículo 13. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Abesalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Abesalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance. Lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os eliteus, e todos os peliteus, e todos os geteus, e 600 homens que vieram de Gate a pé. Caminhavam diante do rei. Depois o rei, Atai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és e também te tornarás a teu lugar. Ontem viestes, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força me é ir onde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, o meu senhor, que no lugar em que estiver o meu rei, o meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Atai: vem, pois, e passa adiante,
Assim passou Itai, o geteu, e todos os homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava, a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou, o ribeiro de Sidrom, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Glória a Deus. Deus vai falar mais aqui por meio da sua palavra. Mas antes eu quero orar para que Deus venha com espírito de revelação. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada e eu quero, meu Pai, que o Senhor venha com espírito de revelação. Eu quero, meu Deus, que o Senhor venha tomar os meus lábios, venha tomar a minha vida e que o Senhor venha me usar como teu profeta, como teu anjo, como o teu mensageiro. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha com uma palavra revelada para abençoar a todos aqueles que irão a escutá-la. Assim, meu Deus, eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai falar contigo por meio dessa palavra aqui. 2 Samuel, capítulo 15. A epígrafe, o título diz aqui, a rebelião de Abisalão e a fuga de Davi. Davi estava numa situação dificílima. Não somente ele, mas também os da sua casa. Davi estava ali sendo traído, foi traído pelo seu filho Abisalão. Foi um golpe de Estado, Pode-se dizer assim, foi um golpe de Estado. O seu filho Abisalão, ele matou o seu irmão. A palavra nos fala que ele matou o seu irmão. Se nós voltarmos aqui, por exemplo, alguns capítulos atrás, no capítulo 13 fala: Aminon ama Tamar e comete incesto. Ou seja, Aminon era filho de Davi e Tamar era filha de Davi. E no capítulo 13 fala que esse Aminon ele cometeu um incesto, ou seja, ele violentou a irmã. Violentou a irmã. E aí o Abisalão ficou indignado, ficou irado, com muito ódio. E nos diz a palavra que Abisalão matou o seu irmão Aminon. E a palavra fala que ele fugiu. Ele fugiu e ficou por algum tempo distante de Jerusalém. Ele fugiu e a palavra nos fala que depois ele retornou. Davi permitiu que Abisalão retornasse para o reino, retornasse para Jerusalém. Mas Abisalão, após ter retornado para o reino, diz a palavra que Abisalão ele se rebelou. Ele se rebelou contra o seu pai Davi. Ele se rebelou contra o seu pai Davi. E ele agiu de astúcia para conquistar os moradores não só de Jerusalém, mas pessoas de várias partes de Israel. E aí a palavra nos fala que Abisalão ele juntou os homens que se afiliaram a ele, que se aliaram a ele, para tentar contra a vida de Davi. O objetivo de Abisalão era apenas matar Davi. O objetivo não era fazer mal aos que estavam com Davi. O objetivo dele era apenas dar um cabo de Davi, acabar com Davi. Lembrando que toda a situação que Davi estava vivendo ali foi consequência do pecado dele. Ele cometeu lá atrás ao se deitar com a mulher de Urias. Ele se deitou com a mulher de Urias e também, em seguida, após cometer o adultério, ele matou Urias. Ele fez com que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha.
E aí Urias perdeu a sua vida. Então, Davi está sofrendo com as consequências do pecado que ele havia cometido lá atrás. E ali, no caso do Abisalão, né, pode-se dizer que Abisalão ali, ele representa a Satanás. Abisalão ali, ele representa Satanás. Aqui no capítulo 15, está escrito aqui na epígrafe, no título do capítulo 15, a rebelião de Abisalão e a fuga de Davi. Davi teve que fugir. Porque se ele ficasse, o seu próprio filho iria matá-lo. E Abisalão, aqui na palavra, representa Satanás. Para você já entender o que Deus quer falar por meio desta palavra, Abisalão aqui representa ao inimigo, o adversário. E o diabo, ele usa pessoas. Por isso que a palavra fala, né? Não dês lugar ao diabo. Interessante que Paulo, quando fala não dês lugar ao diabo, ele está falando com crentes, né? Com pessoas que já eram da fé. Que diziam, eu sou de Jesus, eu tenho entregado a minha vida a Jesus. Então, a palavra fala, não dês lugar ao diabo. E Abisalão deu lugar ao diabo. Davi o aceitou de volta, porque ele havia fugido, após ter matado o seu irmão Aminon. E grande ira, grande ódio ele teve do seu irmão pelo fato do irmão ter violentado a sua irmã Tamar. E após ele ter matado o seu irmão Aminon, ele fugiu. Mas Davi, depois de 2 anos, Davi o recebeu de volta. Porque como pai, né, Davi o amava. E aí Davi o recebeu de volta. O que Abisalão deveria fazer? Qual deveria ter sido a atitude de Abisalão para com seu pai Davi? Ser muito grato. Poxa, meu pai, né, depois de eu ter matado meu irmão, tudo bem, meu irmão violentou a minha irmã, fez mal a minha irmã, e eu com ódio fui lá, o matei. Meu pai, né, teve todo o direito, ele teria, né, todo o direito de me prender, enfim. Assim, Abisalão deveria pensar. Pelo menos esse deveria ser o pensamento de Abisalão. Essa deveria ser a lógica. Eu, quando eu li esse texto aqui, e não é a primeira vez, né, que eu leio esse texto, já conheci essa história, eu estava pensando, eu estava refletindo, poxa, o pai o recebeu de volta, e ele faz isso com o pai dele, faz com que as pessoas passem a ter confiança nele, e após as pessoas terem confiança nele, ele vai e dá um golpe de estado e tenta contra a vida do seu pai. Então, Abisalão ali representa aquele que é usado pelo diabo, que é usado por Satanás, que é usado pelo mal. Abisalão representa aquela pessoa que você ajudou e foi ingrata. E você estendeu a mão e ela, né, não retribuiu da mesma forma. Abisalão representa aquele que é usado por Satanás para se rebelar. Poxa, eu ajudei a pessoa.
Coloquei ela como minha sócia. Começamos um negócio juntos. Poxa, fulano, poxa, era o meu melhor amigo no meu local de trabalho. Poxa, mas fulano fez a minha caveira. Isso acontece, né? No local de trabalho. Acontece. Você tomar uma rasteira de uma pessoa que aparentemente era o quê? Amigo, amiga. Ah, fulano, poxa, era meu sócio. Era, sabe, a gente tava indo, os negócios estavam indo de vento em popa. Mas do nada, fulano, sabe, se rebelou. Fulano pegou tudo e levou consigo. Sem deixar paradeiros. É que nem aquela pessoa, por exemplo, que ela vai... por exemplo, ela vai e compra algo pela internet. Pede um móvel, ou uma geladeira, ou uma TV. Aí ela vai e paga. Aí ela espera receber. Mas aí ela não recebe. Aí quando ela... Ou seja, passa do prazo, né, de entrega. Aí ela vai procurar saber o que houve. Aí vai até no endereço. Aí quando chega lá, descobre que na verdade era uma empresa fantasma. A pessoa caiu num golpe. Sendo que essa pessoa que deu o golpe, essa pessoa que a enganou, era até uma pessoa conhecida. Poxa, caramba. Fulano eu conheço desde criança. Que nem ali Davi conhecia Abisalão desde criança. Esperar... Nunca passou na cabeça de Davi que Abisalão um dia poderia fazer isso. De se rebelar a ponto de querer matá-lo. Então Davi, ele fugiu. Fugiu e foi para o deserto. A palavra fala aqui, ó, versículo 23. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou, o ribeiro de Sidrom. A palavra Sidrom significa escuro. Esse Sidrom é o mesmo lugar onde Jesus Cristo esteve. Sidrom fica praticamente ali ao lado do Jardim das Oliveiras. Fica praticamente ali ao lado do Jardim de Getsemane, ou melhor, de Getsemane, né? Eu falei Jardim das Oliveiras, na verdade é Monte das Oliveiras. Esse lugar aqui, ó, que a palavra nos fala, e passou o ribeiro de Sidrom. Sidrom lá no hebraico significa lugar escuro. Veja só que interessante, Davi estava passando por um lugar e 1000 anos depois Jesus Cristo também estaria. Jesus Cristo ele esteve lá em Sidrom. Sidrom, como eu disse, é exatamente a localidade, ou pelo menos é próximo da localidade onde fica o Getsemane, onde fica o Monte das Oliveiras. A palavra Sidrom significa lugar escuro. Aí está até anotado aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Este vale fica entre o Monte Templo, ou seja, o monte onde ficava o Templo de Jerusalém. Este vale fica entre o Monte Templo e o Monte das Oliveiras. Este vale é um local de muitos túmulos, conhecido profeticamente como Vale de Josafá. Interessante que lá no livro de Joel fala sobre esse vale, o Vale de Josafá.
E o Vale de Josafá é conhecido como o Vale da Decisão. O Vale da Decisão. E Davi está passando por esse vale. E 1000 anos depois, Jesus também passa por esse vale. Por esse vale. Passa pelo Ribeiro de Cidrom, que significa lugar escuro. E diz a palavra aqui, ó. Diz aqui a palavra. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Ou seja, passou o rei Davi e passou todos aqueles que estavam com ele pelo Ribeiro de Cidrom, ou seja, pelo lugar escuro, na direção do caminho do deserto. Talvez você esteja aí, caminhando para o deserto. Talvez você não esteja ainda no deserto. Profissionalmente falando, financeiramente falando. Talvez você diga assim, poxa, eu estou caminhando para falência. Eu estou quase entrando em falência. Eu estou quase sendo mandado embora. Ou talvez você já até esteja no deserto. Talvez você já esteja até em um lugar escuro. Talvez você esteja assim. Poxa, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou pagar o agiota? Aquele dinheiro que eu peguei emprestado, como é que eu vou devolver? Poxa, de quem eu esperava gratidão, eu recebi ingratidão. Porque Abisalão foi ingrato. Foi ingrato com o pai. Talvez você recebeu aí de alguém ingratidão. Ao invés de você ter recebido da pessoa que outrora você até ajudou, você recebeu, em vez de ter recebido gratidão, você recebeu ingratidão. A pessoa foi ingrata com você. Foi ingrata. E agora você está numa situação assim, semelhante à de Davi. Em que aspecto? No aspecto de um lugar escuro. No aspecto de quase deserto. Porque ele estava caminhando para o deserto. Ele e os que estavam com ele. Talvez a dívida que você fez com um banco ou com um agiota, se for com um agiota, pior ainda, né? Está te levando para o deserto. Ou talvez você já esteja no deserto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O versículo 24 diz aqui, ó. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas, que levavam a arca do concerto de Deus. Ou seja, levavam com eles a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. Ainda que você esteja, sabe, passando por um vale escuro. Ainda que você esteja passando pelo deserto. Deus, por meio desta palavra, está dizendo: a minha presença vai contigo. Você não passa por esse deserto sozinho, sozinha, diz o Senhor. Eu vou contigo nesse deserto. Eu vou contigo nesse vale. Eu estou contigo nesse vale. Eu passo com você nesse deserto. A palavra fala que Jesus foi para o deserto. O Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ali naquele momento ali, né, Davi certamente estava sendo conduzido pelo próprio Deus aonde? Ao deserto. Às vezes a gente fica sem entender. Poxa, a situação está preta. Porque a palavra Cidrom quer dizer lugar escuro. E às vezes, muitas das vezes, o que acontece, né, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira e também em outras áreas, o que acontece é o que diz aqui a palavra. Eles passaram pelo Cidrom, pelo lugar escuro, a caminho do quê? Do deserto.
Mas entenda, deserto não é lugar de permanência. Jesus ficou 40 anos. Jesus ficou 40 anos? Não, o povo ficou 40 anos, né? O povo ficou 40 anos no deserto. Mas não ficaram a vida toda. Aliás, só ficaram aqueles, né, que foram rebeldes. A pessoa que é rebelde, a pessoa que resiste à voz de Deus, que não se submete à direção de Deus, a pessoa acaba perecendo no deserto. A pessoa acaba, sabe, morrendo no deserto. É isso que acontece. Para quem não obedece à direção de Deus. E Deus ali, no caso de Davi, estava dando a direção. A palavra fala aqui que eles levavam a arca do concerto o quê? Com eles. A arca representa a presença de Deus. O que você está passando é temporário, é passageiro. Você vai sair desse deserto, você vai sair desse vale escuro mais forte, mais fortalecido. Ah, mas eu não estou resistindo, eu estou quase sucumbindo. Não, o Espírito de Deus, ele faz com que você prevaleça no meio do deserto, no meio do vale escuro. Então a palavra fala que eles levaram com eles o quê? A presença de Deus. Eles levaram com eles a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus. Quando você leva a presença de Deus com você, quando a presença de Deus é com você, podem se rebelar contra você, podem se levantar contra você, podem conspirar contra você. Ah, porque lá no meu trabalho fulano se levantou, cicrano se levantou. E na minha vizinhança eu percebo que o vizinho tem uma inveja de mim, sabe? Parece que essa palavra aí tem tudo a ver com a situação que eu vivo na minha vizinhança. Sabe? Parece que as pessoas me perseguem com os olhos. E tem gente assim, né? Que persegue a outra com os olhos, com um olhar de inveja. De inveja. De querer tomar o quê? O teu lugar. Como Absalão. Absalão buscou tomar o quê? O trono de Davi. Tomar o reinado de Davi. E tem pessoas assim, que quer tomar o teu lugar. Quer tomar a tua vaga de emprego. Ou melhor dizendo, da tua promoção. Você que trabalha aí, né, de carteira assinada. Tem pessoas que querem tomar o teu lugar. Ah, pintou uma vaga para gerente. A pessoa quer tomar o teu lugar. E quem está por detrás? O diabo. O diabo está ali por detrás. Tem um espírito ali do mal. Tem um espírito de Satanás. Existe uma força espiritual ali por detrás. Daquele olhar de inveja. E muitas das vezes são pessoas o quê? Conhecidas. Pessoas do teu convívio. Que Absalão cresceu com o pai. E ele fez tudo ele fez tudo. Né? No caso, ele matou o irmão por causa da irmã, porque o irmão violentou a irmã. Aí ele matou o irmão, fugiu, o pai o recebeu de volta. O que ele fez? O que ele fez em um período, se eu não me engano, de 4 anos, após ele ter voltado para Jerusalém? O que ele fez? Ele conspirou contra o pai dele. Se voltou contra o pai dele. Ele cresceu o olho naquilo que era do pai. E tem pessoas que crescem um olho no que você tem. Cresce um olho. Mas ainda que cresça um olho naquilo que você tem, ainda que queiram estar no seu lugar,
Poxa, a vaga já era para ser minha. Poxa, eu abri o meu negócio aqui nesse ponto aqui e estou prosperando. Aí vem uma pessoa que muitas das vezes é até conhecida, como o Abisalão. Era muito conhecido de quem? De Davi. E ele não esperava que Abisalão fizesse o que fez com ele. Davi não esperava. E às vezes a pessoa ela abre um negócio e a pessoa que se torna o seu maior concorrente é até alguém conhecido. Você abre um negócio, aí a pessoa abre um negócio do mesmo ramo que o seu na sua rua, por exemplo. Aí quer disputar com você. Poxa, você não poderia abrir um outro, né? Poderia abrir um negócio, mas de outro ramo? Poxa, foi abrir logo do meu ramo? Aí fica aquela disputa. Sabe? A pessoa querendo o teu lugar, querendo teus clientes. Tá entendendo o que Deus está falando? Então, a palavra nos fala aqui que eles passaram pelo Cidrom, que significa lugar escuro, e eles foram na direção do caminho do deserto. Mas ainda que tu passe pelo deserto, ou já até esteja passando pelo deserto, você não passa sozinho, não. Você não passa sozinho, não. Seja pelo vale escuro, ou seja pelo deserto. Você não passa sozinho. Porque Deus ele é contigo. A presença de Deus é contigo. É contigo. Para você vencer no deserto. E até mesmo no vale escuro. O próprio Davi, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Leva-me para as águas tranquilas. O próprio Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Então, ainda que você esteja passando aí por um vale, poxa, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Eu não estou conseguindo ter resultados aqui na minha empresa, no meu empreendimento, nas minhas vendas. Ainda que você esteja vivendo uma situação que aos teus olhos seja semelhante ao vale da sombra da morte. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida material. Eu abro a geladeira, minha geladeira parece até um aquário. Só tem água. Mas Deus está usando os meus lábios, usando a minha boca para te dizer: estou eu com você. Eu não permito que você passe sozinho neste vale. Eu não permito que você passe por esse deserto sem a minha presença. E a palavra diz que aonde há a presença de Deus, há abundância. Abundância de alegria. Poxa, mas como é que eu vou ter alegria em meio a uma situação dessa? Poxa, o povo de Israel também pensou assim lá no deserto. Como é que a gente pode se alegrar estando no deserto? Foi no deserto que Deus fez os maiores milagres. Os maiores milagres registrados na Bíblia estão registrados nas passagens que falam a respeito do povo no deserto. É no deserto que Deus ele faz o milagre. E Deus ele fez milagre. Deus ele fez com que houvesse provisão para Davi. A palavra nos mostra. A palavra vai nos mostrar isso. Eu quero ler aqui para você, antes de mostrar que Deus deu provisão para Davi em meio ao deserto, em meio ao vale escuro. Eu quero mostrar para você, antes do que Deus fez com Davi,
nesse momento crítico, né? Porque foi um momento muito crítico, muito difícil para Davi. Ele foi traído por uma pessoa muito próxima a ele. Pessoa essa que ele nem esperava. É como eu disse ainda agora, tem pessoas que são traídas pelos seus sócios. A pessoa foi lá, fez uma aliança, né? Fez ali uma parceria e tomou uma volta, foi enganada, foi enganado. Mas eu quero mostrar aqui para você aqui, ó. Olha só o que diz aqui a palavra aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 15, versículo... Vamos ler aqui o versículo 25. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá. Me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui. Faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Davi está dizendo, seja feita tudo na minha vida segundo aquilo que parece bem aos teus olhos, ó Deus. É que nem Davi, ou melhor dizendo, Jesus, no Getsemane. 1000 anos depois desse episódio aqui de Davi, passando pelo ribeiro de Sidom, pelo vale escuro, 1000 anos depois, Jesus esteve ali. Jesus esteve no mesmo lugar que esteve Davi. E Jesus, ele chegou diante do Pai e ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Jesus disse estas palavras e Davi aqui está dizendo palavras semelhantes. Eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Em outras palavras, seja feita a tua vontade, Deus. É para eu voltar para Jerusalém? Amém. Não é para eu voltar? Amém. Às vezes a pessoa ela é mandada embora de um trabalho, de um emprego, e ela, sabe, para ela parece ser o fim. Mas aquilo que parece ser o fim pode ser um começo para uma nova história. Davi estava confiante de que mesmo que o filho, mesmo que Absalão ficasse com o reino todo, Davi estava confiante de que mesmo que ele nunca mais voltasse para Jerusalém e viesse ser rei sobre todo Israel, Davi estava confiante de que Deus era com ele, de que na vida dele tinha que se cumprir o quê? A vontade de Deus e não a vontade dele. Aliás, quem colocou ele no trono foi Deus. Foi Deus que colocou Davi no trono. Foi Deus que permitiu que aquela situação ali surgisse. Foi Deus. Foi Deus que ungiu Davi lá atrás para ser rei de Israel no lugar de Saul. Então tudo é permissão de Deus e Davi sabe disso. Diz que Davi ele chega para Deus e ele fala que todavia seja feita a tua vontade. Davi certamente tinha em mente o seguinte: bem, todas as coisas contribuem e colaboram para o meu bem. Ainda que eu não entenda nada do que esteja acontecendo ao meu redor no momento presente, mas o que Deus decidir ao meu respeito, eu sei que vai ser para o meu bem. Davi tinha essa confiança. Davi tinha essa convicção, como o apóstolo Paulo mesmo diz, todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Davi, ele diz aqui, ó, ele fala, disse ao rei a Zadok, ao sacerdote, Davi falou ao sacerdote, torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver ela e a sua habitação. Davi tinha o seu coração em Deus. Davi tinha o seu coração em Deus. Davi sabia que do seguinte: poxa, se Deus quiser que eu volte, eu
volto. Se Deus não quiser que eu não volte, se eu não achar graça diante de Deus. Ou seja, Davi certamente estava triste. Davi estava triste. Porque ele recebeu um golpe, né? Um golpe de Estado, houve um golpe de Estado. Ele foi traído por alguém que ele menos esperava, assim, entre aspas, né? Como Jesus, né? Como Jesus, pelo menos os discípulos não tinham a ideia de que Judas o iria trair, ou pelo menos, né, se passou pela cabeça dos discípulos. Ah, Judas? Pô, Judas é um homem de confiança, poxa. Judas é tesoureiro, pô. É o tesoureiro do grupo, é ele que cuida das economias, é ele que cuida das ofertas que o Senhor Jesus recebe. Poxa, Judas trair? Poxa, se Judas não fosse de confiança, Jesus não teria escolhido Judas para ser o seu tesoureiro. Teria escolhido outro. Talvez tenha passado esse pensamento pela mente de Pedro, de Tiago, de João, nós não sabemos. Estou aqui conjecturando. Mas no caso de Davi, ao contrário de Jesus, né? Jesus era onisciente. Jesus sabia que Judas o ia trair. Mas Davi não sabia. Então, o impacto, né, foi muito grande. Grande foi o impacto da traição de Abisalão para com Davi. Né? Mas Davi, mesmo estando triste, mesmo estando cabisbaixo, Davi ele tinha o seu coração em quem? Em Deus. Ele fala: se achar eu graças aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver ela e a sua habitação. Aí diz aqui no versículo 27, disse mais o rei, ou seja, Davi, a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Ou seja, não és tu o profeta? Torna, pois, em paz para a cidade e convosco também vossos 2 filhos, Aimaias, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha novas, ou seja, tenha notícias vossas. Davi ele falou aqui com o sacerdote Sadoc, e ele fala: não és porventura o vidente, não és porventura aquele que recebe de Deus as revelações, que recebe de Deus a palavra profética? Davi tinha ali com ele ali um homem de Deus. Davi tinha ali com ele ali, pode-se dizer assim, um pastor, um profeta. É isso que a pessoa que está no vale ou no deserto precisa também ter na sua vida. A palavra fala: credes em Deus e estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. A pessoa está passando pelo vale escuro. A pessoa está indo para o deserto ou até mesmo já está no deserto e não busca ajuda. Sabe? Só fica orgulhosa. A pessoa está no orgulho. Deus envia o profeta, Deus envia o mensageiro, Deus envia o homem de Deus ou a mulher de Deus, alguém, né? Para socorrer, para ajudar. E a pessoa fala: não. Eu tô bem. Tá bem coisa nenhuma. Não tá bem coisa nenhuma. A pessoa precisa reconhecer: tô no vale, me ajuda. Me ajuda em oração. Me ajuda. Me socorre. Me dá uma palavra. E Deus está dando uma palavra. Você que estava precisando de uma palavra, Deus está te dando uma palavra. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Na sua vida profissional, na sua vida financeira ou em qualquer outra área. Deus está falando por meio dessa palavra.
vai a minha presença contigo. A minha presença é contigo, diz o Senhor. Você não passa por esse vale sozinho. Você não passa por esse deserto sozinho. O meu espírito, a minha presença vai contigo, diz o Senhor. Davi tinha ali, um pastor. Sacerdote é pastor. E ele tinha ali o quê? Um vidente. Vidente é o quê? É um profeta. Vidente significa aquele que vê. É aquele que vê. E a palavra fala que nós não andamos por vista, andamos por fé. E fé em Deus, fé na pessoa do Senhor Jesus. Deus sempre vai usar profetas. Deus sempre vai usar mensageiros para falar o teu coração, para confortar o teu coração, para que você não entre em desespero, para que você venha ter a sua fé edificada, fortalecida. Então Deus está dizendo por meio desta palavra: estou eu indo com você nesse deserto. Estou eu indo com você nesse caminho. Tá difícil, tá difícil. Já tentei fechar negócio ali, já tentei fechar negócio ali e não estou obtendo resultados. Mas Deus está falando por meio dessa palavra. Leva comigo a tua presença. Leva comigo a tua presença. A minha presença vai contigo. A minha presença vai contigo, diz o Senhor. Faça que nem Moisés. Moisés chegou para Deus e disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for conosco, não for com a gente, não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Tem gente que vai fechar um negócio. Tem gente que, por exemplo, está desempregado, aí sai, não faz uma oração. Tem que falar com Deus, chegar para Deus e falar. Rasgar, não as vestes, como diz a palavra, mas rasgar o coração, chegar diante de Deus e falar: Senhor, vai comigo, Senhor. Vai comigo, vai na minha frente. Abre os caminhos. Não permita que eu venha ser contratado por uma empresa onde eu não venha ter tempo para te adorar. E tem isso também. Tem emprego, tem trabalho, né, que suga a pessoa não tem tempo. Não tem tempo para as coisas de Deus. E Deus quer que você tenha um trabalho, prospere nesse trabalho, porém, Ele quer que esse trabalho seja um trabalho que também te favoreça. Um trabalho que contribua para a sua vida espiritual. Que favoreça você espiritualmente. Não é aquele trabalho, sabe, que te explora, e parece que você recebe um salário num sactel furado. E tempo para Deus? Tempo para Deus você não tem nenhum. Nenhum. Quando você pensa em oferecer algo para Deus, quando você pensa em ter um tempo para Deus, você já está já no bagaço da laranja. Você já está já todo moído, sabe? E nem o povo lá de Israel no deserto, ou melhor, no Egito. O povo estava sendo massacrado por Faraó. Eles eram escravos. Tem gente que trabalha e trabalha como escravo. Como escravo. O diabo está ali oprimindo a pessoa. A pessoa está cega. Não consegue enxergar que aquele trabalho ali não é o trabalho de Deus para ela. Não é de Deus para ela aquele trabalho. Você sabia que tem isso? Você sabia que tem isso também? Existe isso? O trabalho que não é de Deus para você? Que te explora? Que te oprime? Deus tem para você o melhor. Deus tem para você um trabalho que vai te trazer qualidade de vida. Inclusive qualidade de vida espiritual. E o que adianta você também se matar de trabalhar e você não ter uma qualidade de tempo, de vida espiritual? Não ter um tempo de qualidade de vida com Deus.
Então Deus está falando aqui por meio dessa palavra. A minha presença vai contigo. Conspiraram contra você? A presença vai contigo. Te traíram no teu negócio? O teu sócio te traiu? Ou os teus sócios te traíram? A minha presença vai com você. Você não está sozinho, você não está sozinha, diz o Senhor. A minha presença vai com você. Você não está sozinho, não. E aí quando você fala com Deus, seja feita a tua vontade, poxa, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ainda que tenham conspirado contra você, ainda que tenham tentado até mesmo contra a tua vida, Deus ele te guarda, Deus ele te protege. Para nós concluirmos aqui com a palavra aqui, ó. Aqui mesmo em 2 Samuel, no capítulo 16, a epígrafe, olha só o que diz o título. Davi é enganado por Zipa e amaldiçoado por Simei. Olha só que situação. Teve que fugir de Jerusalém, e a palavra Jerusalém quer dizer lugar de paz. Ou seja, ele estava no lugar de paz, ele estava reinando, mas ele sofreu um golpe de estado, foi traído pelo seu próprio filho. O filho se rebelou contra ele, tomou o trono dele. A palavra diz aqui, ó, que toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo também, o rei passou o ribeiro de Cidrom, ou seja, o vale escuro, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Davi estava indo para o deserto. Indo para o deserto. E mais adiante, aqui no capítulo 16, fala que Davi é enganado. Ele é enganado e amaldiçoado. Teve um descendente lá de Saul que começou a amaldiçoar Davi e os que estavam com ele. Olha só a situação de Davi. Veja só que situação. Que situação. Mas olha só o que diz aqui a palavra. Vamos adiantar aqui a palavra para poder concluirmos aqui, finalizarmos aqui com essa palavra. Olha só o que diz aqui o capítulo 17. O capítulo 17 fala aqui, ó. Diz aqui o capítulo 17. A partir do versículo, quero ler aqui a partir do versículo. Vamos ler aqui a partir do versículo 27. A partir do versículo 27 já fala da vitória de Davi. A vitória do exército de Davi sobre o de Abisalão. Né? Lembrando que Davi aqui, ao mesmo tempo que representa a mim e a você, representa também o Senhor Jesus. Jesus descendeu de Davi. E a partir do versículo 27 do capítulo 17 de 2 Samuel, fala da vitória de Davi sobre Abisalão. Quem Abisalão ele representa? Representa Satanás, ou representa aqueles que são usados por Satanás. E aí diz aqui a palavra aqui, eu vou ler aqui, ó. Diz aqui a palavra. E sucedeu que chegando Davi a Manaim, Sub, filho de Naás, de Rabados, filho de Amon, Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, Basilai, o Gileadita, de Rogilim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro e trigo, cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas e também torradas e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Aí diz aqui a palavra aqui, mais adiante, né, capítulo 18, versículo 6, e saiu, pois, o povo ao campo, encontrar-se com Israel, ou seja, com os que estavam, né, do lado de Abisalão. E deu-se batalha no bosque de Efraim. A palavra Efraim quer dizer duplamente frutífero. E ali foi ferido o povo de Israel, dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda a terra. E foram mais do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Então veja, os que estavam com Davi venceram os que estavam com Abisalão. Então ainda que se levantem contra a tua vida, se levantem contra a tua casa, contra os teus negócios, contra as tuas finanças,
ainda que o inferno se levante, ainda que o inferno use pessoas. Eu quero que você tome posse desta palavra. O exército de Davi venceu o exército de Absalão. Interessante que diz que e sucedeu que chegando Davi a Manaim, a palavra Manaim quer dizer 2 exércitos. E quais são esses 2 exércitos? A igreja, o povo de Deus e os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Davi representa a mim e a você, né, na situação ali dele como vítima, né? Mas Davi, ao mesmo tempo, representa o Senhor Jesus. Representa o Senhor Jesus. E a palavra diz que houve vitória do exército de Davi contra o exército de Absalão. Absalão representa Satanás. Davi representa Jesus. E o exército que está com Jesus, que é o povo de Deus, e os anjos do Senhor, é maioria. Não tem como o inferno prevalecer. Então eu até fecho aqui a palavra aqui. O celular está quase descarregando. Mas eu quero que você tome posse desta palavra. Ainda que tenham te traído, ainda que tenham se rebelado contra você no seu local de trabalho, ou um sócio seu. Independente da situação que você esteja vivendo, passando. Pode ser um vale escuro, pode ser um deserto, não importa. A presença de Deus vai contigo. E no final, você vence. Você vence. Você fique com esta palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. E eu creio que logo, logo você vai dar testemunho de fé e de vitória e de prosperidade na sua vida profissional, financeira, empresarial, em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos em frente, vamos marchando, porque a presença de Deus, a Arca da Aliança ali representava a presença de Deus. A presença de Deus é conosco. Glória a Deus. Então, que você fique com esta palavra e creia nisso. Você será a próxima pessoa a dar o seu testemunho de fé e de vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, a presença do Deus vivo é conosco. Por isto, vamos em frente, olhando para Jesus, olhando para o alto, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus. E até a próxima live, né, amanhã, por volta de 6 horas da tarde, Deus assim permitindo, tá bom? Que Deus abençoe, graça e paz.